Muito bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Prazer estar falando com vocês aqui. Mais um vídeo aqui do canal Mobility São Brasil. Para quem não me conhece, meu nome é Wellington Assis, trabalho como arquiteto de soluções aqui na Cisco, CC Wireless, CWNE. E hoje eu vou falar de um tópico bem importante, a importância desses quais na segurança da rede, métodos de autenticação, autorização, profiling, postura e os benefícios da microsegmentação para uma política unificada fim a fim. Então, se você não se inscreveu no canal, inscreva-se, que é muito importante para mim. Estou quase chegando aos mil inscritos aí. É muito importante essa meta para mim. E hoje eu vou falar de um conteúdo muito relevante aí, que é justamente o Cisquais, que é o nosso NAC aqui, o NAC da Cisco. Tá legal? Então vem comigo. Seguindo a nossa agenda, tá? Então aqui é a playlist 4 das controladoras 9800. Sei que tem essa playlist, acabei adicionando mais um item aqui do Cisquais para continuar no conteúdo da parte de segurança de acesso, tá? Terminando esse conteúdo, vou falar da parte da integração com o Catalyst Center, o dashboard da Merak, e depois, efetivamente, eu vou falar aí um pouco dos funcionamentos, das configurações. Sei que tem alguns colegas perguntando, pô, Hélio, quando é que você vai começar a colocar a configuração? Fique calmo que logo eu vou colocar a parte de configuração também aqui para vocês, tá bom? Sei que eu estou lançando vídeos pouco a pouco, mas tenham paciência que pouco a pouco, cada vez mais a gente vai ter conteúdos relevantes aí para vocês. Tá legal? Seguindo aqui, pessoal. Hoje a gente vai falar um pouco sobre a visão geral dos Sysquais, as principais funcionalidades e a importância da microsegmentação. No vídeo anterior eu falei muito da parte de segurança, né? Então volte lá se você quer saber um pouco mais de segurança, a importância do WPA2, do WPA3, parte de RUG, Wireless BS, uma série de fatores bem relevantes para o dia a dia da parte de segurança dos projetos com Wi-Fi, perfeito? Autenticação 802 MAB, políticas de enforcement, Group-Based Policy, a microsegmentação, profile, postura, Cisco Security Client, BYOD, portal de visitantes, TACAX, etapas de implantação, opções de integração e arquitetura do IaaS, como é que ele funciona dentro do ambiente distribuído. Perfeito? E o appliance físico virtualizado, as possibilidades que a gente tem do IaaS para a gente poder instalá-lo dentro do ambiente de um ambiente corporativo. Perfeito? Visão geral do Cisco IaaS, pessoal. Um ponto importante, quando a gente fala em Zero Trust, hoje em dia, e acho que já há muitos anos, a gente não está falando somente de você ter zero trust ali no firewall, você ter zero trust ali no seu endpoint. A gente está falando de uma política de proteção fim a fim. Então, quando a gente fala em zero trust, a gente fala de uma política desde a parte de conectividade, desde o endpoint, desde o acesso à infraestrutura, desde o acesso a uma aplicação, de todas as partes que aquele endpoint ele vai acessar, a gente tem que proteger essa conexão. Então, desde do workforce, que a gente chama aqui, né? Onde a gente precisa garantir que os usuários certos eles tenham os dispositivos seguros, ou seja, o endpoint esteja seguro para que ele possa acessar as aplicações, né? Na parte do workplace, que a gente quer proteger as conexões dos usuários e dispositivos IoT dentro da rede. Essa é a parte que a gente vai falar principalmente aqui, que é a parte de infraestrutura. Como é que eu protejo a minha rede? Como é que eu protejo minha rede sem fio, a minha rede cabeada de ataques aí externos. Então, esse é o que a gente vai focar hoje aqui. Workloads é quando a gente fala de proteção aí dentro das aplicações, né? Em nuvens diversas, como é que eu protejo a camada de nuvem, a camada de conexão dessas aplicações, como é que eu protejo o acesso às aplicações, a comunicação entre as aplicações. No caso aqui eu vou focar mais dentro do workplace, tá? Como é que eu protejo as conexões de rede, como é que eu protejo os dispositivos, como é que eu protejo a minha comunicação IoT. Novamente, se você tem somente um firewall, não quer dizer que você está seguro, tá? Quando a gente fala em Zero Trust, a gente fala de muito mais segurança em outras camadas do que somente a camada de firewall ali. Perfeito? Obviamente que é um bom início, mas somente o firewall não quer dizer que você está seguro. Legal? Ponto importante, acessos com privilégios mínimos, né? Expectativa versus a realidade, né? Então muitas vezes a gente tem uma expectativa de que, bom, eu sei que o funcionário ele tem comunicação com a segurança predial, eu sei que um mobile tem comunicação com o consultor, que o funcionário tem acesso às impressoras, que o funcionário tem acesso aos servidores. Muitas vezes a nossa expectativa é que a gente tenha tudo isso em nossas mãos, que a gente tenha todo esse controle. Funcionário acessa câmera segurança predial, funcionário acessa consultor, funcionário acessa impressora e assim sucessivamente. Você tem todo esse controle de comunicação. Mas muitas vezes a realidade que a gente vê em empresas que não têm, por exemplo, o NAC como AIS implementado, é que elas não têm essa visibilidade de o que é acesso, o que dentro da infraestrutura. Dentro da infraestrutura, eu digo lateralmente.
dentro da sua infraestrutura LAN, dentro da sua infraestrutura WLAN. Normalmente, acaba quando você não tem um NAC ou você não tem um WISE implementado, você acaba não tendo esse tipo de visibilidade. E essa visibilidade, pessoal, ela é muito importante porque a gente precisa, de fato, identificar é, quem se conectou na rede, com quem se conectou, como se conectou. Então, a gente precisa, de fato, ter esse tipo de identificação para a gente aplicar as políticas corretas àqueles equipamentos. Por exemplo, um acesso seguro. Está vindo de um funcionário, ele está utilizando um dispositivo corporativo? Como ele se conectou na infraestrutura? Ou não, está vindo de um funcionário, ele está com um dispositivo pessoal? Como ele se conectou na infraestrutura? Foi uma autenticação com usuário e senha? Foi uma autenticação com certificado digital? Ou um visitante? Será que ele se conectou com qualquer dispositivo? Quais foram as credenciais que ele utilizou? Teve alguma aprovação externa? Não teve uma aprovação externa? Como é que eu consigo ter essa visão? E por último, um dispositivo de IoT. É uma câmera? É uma impressora? É um dispositivo industrial? Como é que eu aplico políticas a esses equipamentos? Além de aplicar políticas, eu tenho que ter a visibilidade para onde eles podem ir, né? O que um dispositivo de IoT pode acessar dentro da minha infraestrutura? Então a gente tem, além da identificação do dispositivo, a parte de segmentação. O que aquele equipamento efetivamente ele pode acessar dentro da minha infraestrutura. São informações muito importantes que no dia a dia de segurança, no dia a dia da operação, são importantes tanto para a rede Wi-Fi quanto para a rede cabeada, quanto o acesso a VPN ou acesso a qualquer recurso dentro da infraestrutura. É legal? E aí a gente entra com o Cisco Eyes. O Cisco Eyes é a solução de NAC da Cisco, tá? É a solução que permite a gente ter um controle de acesso à rede e aplicação de políticas. Então, usando o Cisco Eyes, eu vou conseguir identificar na minha rede cabeada, na minha rede wireless, na minha VPN, quem se conectou, quando se conectou, com que se conectou, onde se conectou, como, qual que é a saúde desse equipamento, se ele está com uma saúde boa ou não, se ele está com a saúde boa, ele tem acesso, se ele está compliance com a rede, ele tem acesso, se ele não está compliance, ele entra em quarentena. Você consegue aplicar políticas na infraestrutura. Então, o WISE ele consegue justamente aplicar políticas para a rede cabeada, aplicar políticas para a rede wireless, aplicar política para a VPN. A gente tem essa capacidade utilizando esse recurso. Tá legal? Então é muito importante, pessoal, que a gente utilize os sisquais para justamente aplicar essas políticas, né? E aqui a gente tem um exemplo, por exemplo, não somente políticas para usuários corporativos, tá? Na rede cabeada, na rede wireless, na VPN, mas para dispositivos IoT, telefones, uma série de equipamentos. Essas políticas envolvem desde acesso a visitantes, acesso BIOD, acesso com equipamentos corporativos, acesso a VPN, Root Based Access Control com base no tipo de acesso eu tenho esse tipo de controle na infraestrutura. E o WISE ele também consegue, além de fazer essa autenticação, compartilhar esses dados, por exemplo, com ferramentas externas. Por exemplo, com o seu CIEM, com plataformas com o Firewall da Cisco para você ter uma política unificada fim a fim. E a Cisco também tem essa integração com equipamentos de terceiros, por exemplo, firewalls de terceiros que a gente consegue compartilhar esses dados para manter uma política fim a fim. Isso garante muito mais visibilidade, garante mais controle e conformidade, e a gente consegue trocar esses dados com ferramentas, como eu falei para vocês, CIEM, o próprio Faro da Cisco ou outras ferramentas aí de mercado. Legal? Principais funcionalidades e a importância da microsegmentação, né? Então, quando a gente está buscando o AIS, o que, é que a gente busca? A gente busca uma ferramenta Zero Trust para implementar políticas para o local de trabalho. Que políticas são essas, né? Então, primeiro, por exemplo, eu tenho meu WISE como ponto central, né? O WISE ele vai ser responsável por ter uma comunicação com meus equipamentos de rede. No vídeo anterior eu expliquei do processo de 802.x, expliquei do processo da autenticação na rede Wi-Fi. E o WISE ele integra com nossa plataforma de Catalyst Center e integra com o Meraki também. E o WISE ele vai justamente fazer a autenticação dos dispositivos, tanto dos usuários quanto dos dispositivos como telefones, IoT, tudo isso. E ele é o responsável em fazer a intermediação de validação dessas credenciais com bases externas. Por exemplo, como o Entra ID, o antigo Azure Active Directory, né? É o DAP, validação de MDM para autenticar dispositivos de BLD e validar a saúde deles. Por exemplo, utilizar o SAML, o MFA, por exemplo. Então tem uma série de possibilidades, além de integrar aí com outras plataformas de segurança, como eu falei, com o Firewall da Cisco, ou parceiros da Cisco que a gente consegue compartilhar esses dados e manter uma política fim a fim. Perfeito? Tá, Wellington, mas anteriormente você explicou da parte da autenticação e autorização.
Vou reforçar aqui novamente, pessoal. Primeiro, camada de autenticação. Quem é você? Você é um consultor? Você é um funcionário? O que você pode acessar dentro da infraestrutura? Você pode acessar um servidor interno, você pode acessar um servidor compartilhado, você pode acessar a internet. Como é que eu controlo a sua política de autorização, autenticação e autorização dentro da infraestrutura? É basicamente com base nas credenciais, com base no seu método de autenticação, com base na saúde da sua máquina, eu aplico essas políticas de autorização. Perfeito? Aqui é um exemplo do 802.1x, né? Então eu tenho um dispositivo suplicante lá, ele vai tentar se conectar na infraestrutura, ele vai enviar as informações dele de credenciais, seja um certificado digital, ou seja um usuário e senha, ou seja um próprio MAC address do equipamento, vai ter essa troca de informações e o WISE ele vai enviar ali para a gente qual que é a VLAN que eu preciso aplicar, qual que é a CL que eu preciso aplicar para aquele equipamento específico que está conectado à infraestrutura. Perfeito? No contexto de Wi-Fi, pessoal, é importante a gente relembrar que quando a gente trabalha com projetos de 802.1x, é importante a gente habilitar um recurso chamado Fast Transition. Hoje, quando você tem um projeto de Wi-Fi de alta densidade com diversos access points, 1, 2, 3, 4, 5 access points, basicamente, toda vez que o dispositivo faz roaming, ele faz todo um processo de autenticação. Então, ele volta lá no WISE, troca certificado, troca credencial de usuário e senha. Isso acaba gerando uma experiência ruim para quem está conectado na infraestrutura Wi-Fi. Isso é basicamente a autenticação tradicional. Nos dias de hoje, a gente sabe que tem ambientes de alta densidade, a gente precisa otimizar esse tipo de processo. Otimizar de qual forma? Utilizando um protocolo que a gente chama de Fast Transition. O que é esse protocolo? Fast Transition ou Fast Roaming, por exemplo. Basicamente, uma vez que você autenticou no Cisco WISE, ele cria um cache entre os access points naquele local, e uma vez que você saiu do access point A, foi para o access point B, ele já conhece você. Não precisa voltar à autenticação no Cisco WISE. Isso, inclusive, tira uma carga em relação ao Cisco WISE de volume de autenticação, porque aquela autenticação ela tem um cache no equipamento. Então, isso é muito importante vocês terem visibilidade disso, porque isso pode resolver uma série de problemas que você tem aí no dia a dia de experiência dos seus usuários. Perfeito? Passando um pouco mais, dentro do WISE a gente tem outro método de autenticação que a gente chama de MAC Authentication Bypass. O que seria isso? Quando o dispositivo ele não suporta 802.1x, basicamente ele não responde às requisições de IAPOL, que a gente fala nas requisições de IAP, ou seja, ele não entende ali o protocolo 802.x, não entende essa requisição de IAP, o que ele faz? Passa um período, o próprio equipamento, o próprio controlador, no wireless nesse caso seria o switch, né? O próprio switch nesse caso, ele basicamente envia a informação de MAC address, o WISE consulta a base dele interna e aplica uma política de VLAN, de ACL, SGT ou Group Policy para aqueles equipamentos e mantém o controle de toda a sessão. Então note, tudo isso é unificado dentro da plataforma do Cisco WISE. Legal? Tá, Wellington, quais são as possibilidades de enforcement que eu posso aplicar utilizando o Cisco WISE, por exemplo, dentro da minha infraestrutura? Primeiro, enforcement de VLAN. Uma vez que você autenticou, autorizou o dispositivo, eu posso jogar um funcionário para VLAN 3, um visitante para VLAN 4, uma impressora para VLAN 5, com base na autenticação e na política de autorização. Eu também posso atribuir ACLs dinamicamente. Então, se eu tenho um dispositivo na rede cabeada, eu posso lá, é um consultor, distribuir uma ACL. É um funcionário, distribuir outra série. Isso vale tanto para a rede cabeada como uma rede Wi-Fi. Na rede cabeada a gente consegue fazer o download da série. Então você cria uma série dentro do WISE, ela é automaticamente aplicada dentro do switch naquela porta, ela é criada dinamicamente. No caso do Wi-Fi é mais comum a gente ter as CLs nomeadas, as CLs que já foram previamente criadas, você referencia elas e elas são aplicadas ao dispositivo final. Perfeito? Indo para a parte de SCT, que é a parte de microsegmentação, ou Group Based Policy, que a gente tem chamado na Cisco ultimamente, muito conhecido também como TrustSec, que a gente consegue fazer marcações ali nos dispositivos para fazer um controle de comunicação lateral, ou microsegmentação. Tá, Wellington, mas o que seria essa microsegmentação? Entendi que a gente pode aplicar VLANs, que a gente pode aplicar CLs, mas isso aí não seria o suficiente? Não, pessoal, isso não é o suficiente. Isso atende muitos cenários, mas não é o suficiente, não é o suprassumo da segurança quando a gente fala em camada de acesso. Perfeito? O que seria o suprassumo quando a gente fala em segurança na camada de acesso ou na camada de wireless, na camada de switch? Seria o que a gente chama de microsegmentação.
Hoje a maioria das segmentações nas infraestruturas são feitas da seguinte forma: tem uma VLAN de quarentena, quando o dispositivo não está compliance, tem uma VLAN de voz, tem uma VLAN de dados, tem uma VLAN de visitantes, uma VLAN de BLD, e basicamente cada uma é distribuída ali no switch, e dinamicamente eu distribuo aquela VLAN. Então cada usuário vai receber a sua VLAN, nesse caso vai receber o seu IP via DHCP e assim sucessivamente. E ali no meu firewall ou no meu elemento de camada 3 eu faço essa política de segurança. Perfeito? Só que, pessoal, muitas das vezes a gente tem, por exemplo, a necessidade, por exemplo, em sites menores, de você ter uma VLAN unificada ou você, você querer controlar a comunicação dentro daquela mesma VLAN. E aí onde a gente entra no conceito de microsegmentação. Vou te dar um exemplo. Você tem um site muito pequeno remotamente, com 2, 3, 5, 10 dispositivos. Vocês vão colocar ele dentro da mesma VLAN. Você pode ter uma comunicação lateral entre eles que você não tenha controle ali. A microsegmentação ela ajuda com que equipamentos na mesma VLAN de dados, sejam eles consultores, sejam eles equipamentos de funcionários, a gente consiga controlar essa comunicação lateral. Controlar de qual forma, Wellington? Controlar basicamente aplicando tags, aplicando uma informação como se fosse uma marcação na informação do dispositivo ali, naquele tráfego que o dispositivo vai gerar, para eu poder aplicar uma política diretamente no meu switch, diretamente no meu access point, diretamente na minha controladora Wi-Fi, evitando uma comunicação lateral. Então isso é muito importante, principalmente hoje em dia, onde a gente tem muitos ataques laterais. Onde basicamente a propagação de Hansor, por exemplo, são propagações laterais que esse tráfego não vai passar pelo firewall. Ele vai ser feito lateralmente entre as máquinas. Se você não tem uma política de microsegmentação, basicamente você não vai ter a capacidade de enxergar esse tipo de tráfego, o que faz com que você tenha um pênalti ali em relação à segurança dentro da sua infraestrutura. Por isso que a microsegmentação ela é tão importante, porque não preciso mais me preocupar com a VLAN. Basicamente, aqueles equipamentos estão conectados. Não que isso não tenha que ser feito, tá, pessoal? Mas basicamente, os elementos que estão dentro da mesma VLAN, eu consigo fazer um controle entre eles. Mas, Wellington, e o que são essas Security Group Tags aí que você está comentando que utiliza dentro do TrustSec, dentro da microsegmentação? Basicamente, pessoal, uma vez que você autentica na infraestrutura da Cisco e você tem essa tag aplicada no seu dispositivo, essa tag vai identificar, por exemplo, se você é um funcionário, se você é um consultor, se você é um dispositivo de BLD e qual que é a comunicação lateral que você tem que ter com outros dispositivos ali dentro da mesma infraestrutura, por exemplo. Novamente, fazendo enforcement switch, fazendo enforcement na controladora Wi-Fi e fazendo enforcement unificado. Outro ponto, você não precisa ficar criando ACL, equipamento a equipamento, IP de origem e IP de destino. Você basicamente se preocupa com um grupo de dispositivos, fazendo com que você tenha maior facilidade na criação dessas políticas. Tá legal? E o que são essas Security Group Tags? Basicamente, pessoal, uma vez que eu classifiquei o dispositivo em um dos grupos, por exemplo, o grupo de funcionários, o Access Point ou o Switch, por exemplo, ele vai receber esse pacote e ele vai inserir uma informação dentro desse pacote dentro do campo Cisco Metadata. Ele vai agregar um campo aqui chamado de CMD e dentro desse campo a gente vai ter uma informação chamada de SGT, que nada mais é do que um número, isso que representaria a classificação do grupo que eu estou ali utilizando para minha aplicação de política. Se eu abrir uma captura de pacotes e coletar esse pacote aqui exatamente nesse ponto, eu vou ver que tem um Cisco Metadata aqui, um número 4, que basicamente é a classificação do grupo para eu fazer as políticas ali de microsegmentação. Legal? E por que essa segmentação é tão importante, né? Sempre vem essa pergunta, né? E vamos pensar no contexto de controle da infraestrutura, controle de segurança na infraestrutura, ou pensar no controle de políticas da minha operação. Primeiro, anatomia de um ataque. Por que a segmentação é tão importante? Você tem um atacante, o atacante ele conseguiu infectar alguma máquina, seja uma máquina de um funcionário, seja uma máquina de um consultor que está utilizando a sua infraestrutura, e essa máquina, o que ela vai fazer? Uma vez que ela está infectada, ela vai começar a escanear a LAN, escanear ali a infraestrutura por vulnerabilidades, principalmente lateralmente. Quando ela começa a descobrir que as máquinas lateralmente ali estão vulneráveis, ela começa a fazer uma propagação. E quando você vai. Propagação daquele ransomware, né? Quando você vai ver, basicamente você não tem mais controle daquilo, aquilo já dominou a sua infraestrutura. A partir do momento que você aplica uma política de microsegmentação,
que você espera? Isso independente se é a máquina de consultor, se é a máquina de um funcionário, independente da máquina que você está utilizando ali, se é um dispositivo de IoT, o que seja. Uma vez que aquele dispositivo foi infectado, o que vai acontecer? Ele vai tentar se propagar lateralmente, mas a política de microsegmentação vai evitar com que as máquinas se propaguem, com que esse ransomware se propaguem lateralmente. Por quê? Você vai bloquear as principais portas ali de propagação desse tipo de ameaça. Então é muito importante a gente ter essa visão de controle lateral. Esse controle lateral, pessoal, se você tiver um firewall, por exemplo, você não vai ter visibilidade disso. Agora, se você tem um switch com essas capacidades, você tem um WISE implementando essa microsegmentação, você consegue ter a visibilidade desse tráfego, dessa política de tráfego lateral. E não somente isso, né, pessoal? Além de eu controlar esse tráfego lateral, eu esqueço, por exemplo, aquelas políticas de eu ficar me preocupando. Poxa, qual que é o IP de origem? Qual que é o IP de destino? Poxa, IP é 192.168 alguma coisa. Ah, qual que é a vilã? Vilã A, vilã 10, vilã 30, vilã 40, vilã 50. Qual que é a CL que eu tenho que criar aqui? Quem nunca aí entrou num Fire e ficou criando as CLs ali de origem e destino, IP de origem, destino, porta? Pessoal, isso operacionalmente é bem complicado. Tá, Wellington, então você está me falando que eu vou sair de um modelo de ACL e ir para um modelo de segmentação dos grupos sem me preocupar com IP de origem e IP de destino? Exatamente isso. Você vai sair para um modelo que antes você tinha esse ACL, que basicamente não tem nenhum objetivo de negócio aqui, tá? Ficar criando a série no faro de origem, destino, porta, origem, destino, sendo que você poderia classificar um grupo de máquinas ou um grupo de usuários e fazer o enforcement com base nessas políticas, que facilitaria muito mais o dia a dia da sua operação e unificaria essas políticas. Grupo A fala com B, grupo C fala com D e assim sucessivamente, do que você ter esse monte de ACL, esse monte de linha aqui, que às vezes pode chegar um profissional lá, colocar um permit PNN no começo e liberar tudo sem ninguém saber, ou ali no meio sem ninguém saber o que está acontecendo. Perfeito? O ponto importante também é a consistência de políticas, tá, pessoal? Então, eu conecto na rede cabeada, eu recebo a minha tag, minha marcação, que independente se eu estou na rede Wi-Fi, ou se eu estou acessando o meu data center, ou estou acessando a VPN, eu tenho a minha marcação, eu tenho a minha política, independente do meu endereçamento IP, eu tenho a minha política, independente se eu estou na rede cabeada, na rede Wi-Fi, ou se eu estou acessando a VPN. Se eu quiser acessar um recurso data center, eu também tenho a minha política unificada. Então, eu tenho uma unificação de todas as minhas políticas dentro da minha infraestrutura. Perfeito? Se eu vou acessar uma aplicação no data center, qual que é o meu grupo de origem? Ah, funcionário. Funcionário tem acesso à aplicação X no data center? Tem. Consultor tem acesso à aplicação X? Não tem. Esquece a parte de endereçamento IP de origem e destino. Só preciso saber do grupo. Com base nesse grupo, eu faço a minha aplicação de políticas ali. Independente se eu estou na rede Wi-Fi, se eu estou na rede cabeada, ou se eu estou fazendo um acesso remoto. Legal? E aqui a gente tem um exemplo do enforcement de políticas, tá? Então, o WISE, ele é o ponto central que vai fazer a o WISE é o ponto central que vai fazer essa troca de comunicação entre os switches, entre a controladora Wi-Fi, entre o Faro. Então, dentro do WISE, a gente vai ter uma matriz centralizada, por exemplo, que eu tenho os grupos de dispositivos ou usuários. Por exemplo, grupo de câmera, grupo de consultor, grupo de funcionário, grupo de visitante, grupo de engenharia, grupo de funcionário. E basicamente, com base nesses grupos, eu tenho algumas regras. Por exemplo, consultor fala com consultor fala com consultor, porém eles não conseguem trocar comunicação nessas portas, que são as principais portas que a gente tem ataques malware, por exemplo. Então você acaba criando uma política sem se preocupar com IP de origem e destino. Ah, o consultor pegou IP X, ou pegou IP Y, ou pegou IP Z. A câmera pegou IP Y, pegou IP Z, pegou ABC. Não se preocupa, você basicamente precisa se preocupar qual que é o grupo que está classificado, grupo de origem, grupo de destino, criou a política, ela vai ser implementada nos seus switches, na sua rede Wi-Fi, no seu firewall, dentro do seu data center, de uma maneira unificada. Perfeito? E quando a gente olha a estrutura do TrustSec de microsegmentação, basicamente o WISE ele é o ponto central que a gente cria essa matriz e manipula essa matriz, e é com ele, por exemplo, que essa matriz ela é replicada para um switch data center, ela é replicada para VPN, ela é replicada para infraestrutura Wi-Fi, conforme os dispositivos vão se conectando ali, ele faz o download dessas políticas para os equipamentos, perfeito? Então, como se fosse a nossa base central,
de implementação de políticas. Todos os equipamentos consultam o WISE envia essas informações das políticas aí de microsegmentação. Legal? Aqui é um exemplo, tá, pessoal? Eu tenho um funcionário, ele está classificado com SGT de funcionário, SGT número 5. Ele foi classificado na rede wireless. Essa SGT Security Group Tag passa pela infraestrutura, chega no firewall de data center e ela sempre, o enforcement é sempre feito no equipamento de destino, tá? Seja ele um switch, seja ele uma controladora, seja ele dentro do seu data center. E lá no equipamento de destino ele vai ter as informações do que aquele funcionário ele pode acessar. Por exemplo, nesse caso aqui, ele pode acessar o servidor de aplicação, mas ele não pode acessar o servidor de produção, por exemplo. Porque ambos estão, tanto o data center com os seus servidores está classificado dentro do WISE, quanto o dispositivo que se conectou na infraestrutura também está classificado dentro do WISE. Legal? E o WISE unifica essa estratégia de segmentação. Por quê? A gente consegue fazer essa microsegmentação tanto para a infraestrutura Catalyst quanto para a infraestrutura Merak, tá? A gente consegue fazer essa microsegmentação nos dois mundos. Então, basicamente, os dois mundos se conversam. No caso da estrutura Catalyst, a gente chama isso de TrustSec, posso usar no SD Access também. E no caso do Merak, a gente chama isso de Adaptive Policy. Então, a microsegmentação, pessoal, ela independe ali, se você está usando o Merak ou se está usando o Catalyst, você consegue ter essa capacidade de implementar esse tipo de política. Perfeito? Como é que o Catalyst Center como é que o Catalyst Center entra nesse contexto de TrustSec? Basicamente, pessoal, como eu falei para vocês, o WISE é o ponto central de manipulação dessas políticas, de autenticação, autorização e da matriz do TrustSec. Mas ele também consegue integrar, né, com plataformas como o Catalyst Center. E nessa integração eu consigo manipular essa matriz direto do Catalyst Center. Então, se eu tenho responsabilidade da matriz de TrustSec, eu tenho responsabilidade da infraestrutura, eu posso definir, por exemplo, funcionário fala com consultor? Não, não fala. Câmera fala com câmera? Não, não fala. Uma vez que eu fizer esse ajuste de política dentro do Catalyst Center, ele replica para o WISE. O WISE é o responsável por fazer o download daquela policy dentro dos switches, dentro da infraestrutura Wi-Fi. Então eles trabalham em conjunto. Perfeito? Novamente, o WISE como ponto central de autenticação e autorização e enforcement dessas políticas nos switches, e o Catalyst Center como elemento que integra com o WISE para auxiliar no processo de configuração dessas matrizes e implementação nos switches. Legal? Wellington, e no caso do Merak? O Merak ele também tem a capacidade de integrar diretamente com o WISE também, tá? Então o Merak ele também consegue importar essas matrizes do WISE e distribuir no switch, distribuir no firewall, distribuir nos access points. E aí, basicamente, nos access points você pode fazer a classificação das políticas por VLAN, por usuário, de acordo com a autenticação. Então, tanto no Merak quanto na infraestrutura Catalyst, a gente consegue fazer esse enforcement de microsegmentação. Perfeito? Lembre-se, pessoal, o WISE ele é o núcleo da política entre os domínios da Cisco, novamente falando, né? Então, o WISE, não somente ele vai aplicar essa microsegmentação para os switches de acesso e para a infraestrutura sem fio, ele também consegue levar essa política de microsegmentação para os nossos firewalls. Então, eu consigo fazer uma política onde eu criei grupo A fala com grupo B, grupo C fala com grupo D e assim sucessivamente, fazer enforcement no meu switch, fazer enforcement no meu firewall, fazer enforcement no data center, de maneira unificada, sem eu precisar criar uma regra para cada um desses elementos, por exemplo. Isso facilita muito um projeto de implementação, porque eu tenho um ecossistema trabalhando. Perfeito? O WISE ele vai falar com a rede campo, seja o Catalyst Center ou Merak, vai falar com o meu data center, o ACI, vai falar com a estrutura de IoT. Muitos aqui que estão vendo esse vídeo devem trabalhar com Cyber Vision. Cyber Vision é a nossa solução que faz a implementação de políticas e a gestão desse ambiente de IoT, faz toda a leitura das aplicações, ver se é uma aplicação confiável ou não dentro do ambiente de IoT. E o WISE consegue trabalhar com Cyber Vision para aplicar políticas a esses dispositivos industriais também. Cloud providers como a AWS, Azure e Oracle, a gente também tem a integração para fazer esse tipo de implementação de políticas. E com competidores, né? Os mais conhecidos do mercado que eu vejo muitos projetos usando a microsegmentação com o WISE trabalhando é, por exemplo, o Firewall da Fortinet, o FortiGate e os Firewalls da Palo Alto, por exemplo, e os Firewalls da Checkpoint, que a gente tem essa integração onde a gente consegue compartilhar essa informação de SGT, essa informação de classificação por grupo para essas plataformas e essas plataformas fazerem o enforcement dentro da política de Firewall.
Ou seja, eu tenho uma unificação da minha política ali dentro da minha infraestrutura. Perfeito? Além disso, o Wise ele tem a capacidade de fazer o profile. O que é o profile? É basicamente, eu não autenticava um dispositivo via MAC address. Agora eu consigo, por exemplo, classificar esse dispositivo. Será que esse dispositivo aqui é um telefone mesmo? Será que essa câmera é uma câmera mesmo? Será que ela é uma câmera da Intelbras, por exemplo? É uma câmera da Merak, por exemplo? Como é que eu classifico essa câmera? Como é que eu sei que exatamente isso é uma câmera? Classificar a máquina, é um workstation? É um Windows 10? É um Windows 11? Como é que são as características dessa máquina? O profile é justamente para a gente ter a granularidade de identificar com mais detalhes o que seria aquele equipamento para eu poder aplicar uma política específica para ele. Por exemplo, uma câmera A pode ter uma política X, a câmera B pode ter uma política Y, mas eu não ficar cadastrando o MAC address equipamento dentro do WISE, por quê? O MAC address justamente é facilmente clonado, então você pode se conectar num sítio cabeado, clonar o MAC address, ter acesso à infraestrutura e ter ali um penalty na sua auditoria, por exemplo. Por isso que o WISE ele usa o conceito de profile, onde ele recebe diversas probes ali dos próprios suítes da própria infraestrutura, como NetFlow, DHCP, DNS, HTTP, Radius, e com base nessas probes ele consegue ali maior exatidão em, em identificar aquele tipo de dispositivo, se é uma câmera do modelo A, câmera do modelo C, como a gente pode ver nesse exemplo aqui, ó. É uma câmera IP Cisco, é um MacBook, é um Microsoft Workstation. Então eu consigo identificar e aplicar políticas com base nesse perfil, sem precisar ficar adicionando MAC address a MAC address dentro da plataforma. Perfeito? E tá, Wile, o que mais o Wise pode fazer? A parte de postura também é bem interessante, tá, pessoal? Eu tô falando só no conceito de network, mas o Wise é uma ferramenta extremamente robusta. Como é que é a postura? Então a postura a gente, nesse caso aqui eu vou falar utilizando o Cisco Security Client, né? Ou o antigo NConnect. Basicamente é um agente que a gente instala na máquina. Dá para fazer sem agente também essas políticas, tá, pessoal? Mas eu vou focar aqui no contexto de agente. E aí te instala para máquina, porque eu acho, na minha visão fica mais visual, mais fácil de você gerenciar e entender o que está acontecendo. Mas dá para você fazer sem agente também essas políticas que eu vou comentar aqui. Então, basicamente, o que é o Cisco Security Client? É um software modular que você tem a capacidade de instalar um módulo de VPN, que você consegue fechar VPN nos firewalls da Cisco. Você tem a capacidade de instalar o modo Zero Trust, que integra com as nossas outras soluções de Zero Trust, como o Duo, outras soluções. O módulo de postura, Security Access também, né? Que é a parte de SASE que a gente comenta bastante, né? De SSE, desculpa. Parte de postura. Esse é o módulo que a gente vai nos preocupar agora aqui. É um módulo onde a gente consegue fazer o escaneamento da máquina, a gente consegue verificar se a máquina tem algum problema, alguma aplicação que não está compliance, verificar registros, verificar se tem alguma criptografia de dígito, como é que está o inventário daquela máquina, fazer uma série de checagens naquela máquina. Para quê? Para ver se ela está compliance ou não com a política de segurança da companhia. Então o WISE ele tem essa funcionalidade de fazer essa série de verificações e permitir ou negar o acesso à infraestrutura. Então ela é uma ferramenta muito importante que faz uma série de checagens ali dentro da máquina para permitir ou negar o acesso à infraestrutura. Perfeito? A ideia daqui, no meu vídeo, é mais um overview do WISE, tá? Não vou entrar no deep dive do WISE nesse, hum, nesse vídeo aqui, nem nos próximos vídeos de Wi-Fi. A ideia é focar mais no 9800 mais à frente, mas é mais para vocês entenderem o contexto do WISE. E o Umbrella que a gente consegue fazer a política aí de segurança, independente de onde o dispositivo esteja, né? Se ele está em casa, se ele está na empresa, eu consigo fazer um enforcement de política de segurança de maneira unificada, utilizando o Umbrella, que é a nossa solução em cloud. Perfeito? Focando aqui no módulo de postura. Módulo de postura, uma vez que eu conectei na infraestrutura cabeada, na infraestrutura Wi-Fi, eu vou fazer todas essas verificações que eu falei para vocês. Tá, Wellington, mas eu preciso fazer todas essas verificações? Não, você pode escolher qual verificação você vai fazer. Isso basicamente é a granularidade que a gente tem. E você poder criar uma política de verificação de aplicação, se o anti-malware está instalado ou não, se aquela aplicação está instalada ou não, se tem um script customizado rodando ou não, uma série de regras que você pode criar para você verificar aquele equipamento antes dele ter acesso à sua infraestrutura. Uma vez que eu conectei a infraestrutura, eu recebo um IP, rodo o Security Client para checar se meu equipamento está compliance ou não, e depois eu libero acesso a ele à infraestrutura. Perfeito? Além disso, pessoal, a gente pode criar alguns scripts aqui de remediação, tá? Eu apresento um pop-up para o usuário, ele faz o processo de remediação, e aí ele tem acesso
ou não aquela infraestrutura, de acordo com a remediação, se ele vai executar a remediação ou não, eu trago um pop-up com a mensagem falando o que ele precisa fazer, por exemplo, acionar o Service Desk. Legal? E como eu falei para vocês, ele é uma ferramenta modular, tá? Então dentro dele eu posso instalar, por exemplo, o NConnect, que é a função de VPN, o NAN, que gerencia as placas Wi-Fi cabeada, o módulo de postura, o módulo de Secure Endpoint, que é o módulo AMP, que é o nosso anti-malware, que a gente instala nas máquinas, tá? E o módulo de Umbrella, que a gente consegue fazer aquele controle independente de onde o dispositivo esteja. Perfeito? O que mais, Wellington? A parte de BIOD. Quem nunca precisou conectar um Apple, um Android, um MacBook, um dispositivo Windows e fazer checagens também nesses equipamentos em relação se eles estão compliance, por exemplo. Então imagina que você tem um dispositivo corporativo. Muitas empresas, por exemplo, têm dispositivos corporativos que são gerenciados, por exemplo, por MDMs, como o Jamf, por exemplo, como o Mobile Iron, por exemplo, como o AirWatch, uma série de, como o SOT, por exemplo, que eu já vi em implementação. O que, que o MDM faz? Basicamente, ele é responsável por fazer a gestão desses equipamentos aqui. Por exemplo, a própria Cisco tem o System Manager da Menac, tá? Que também faz essa função de MDM. É um dos MDMs de mercado também que a gente pode trabalhar. Então, a Cisco tem o MDM dela também para fazer essa mesma função que os demais fazem aqui. Então, ela vai gerenciar esses dispositivos móveis corporativos. Vai, por exemplo, aplicar políticas para aqueles equipamentos que pode ser instalado ou não, citar que não pode, que pode ser instalado ou não, fazer controle de aplicações dentro daquele equipamento, fazer uma série de controles, rastreamento do dispositivo, tudo isso. Quando você instala o MDM no equipamento, você tem basicamente a empresa o controle sobre aquele dispositivo. Perfeito? Muitas vezes as empresas permitem com que dispositivos corporativos se conectem à infraestrutura, mas aquele dispositivo que está registrado no MDM, ele tem um acesso mais relevante, ou um acesso A, que seria um acesso completo ou full, à infraestrutura, do que um dispositivo pessoal, que ele também tem acesso à infraestrutura, porém ele tem um nível de acesso B mais restrito dentro da infraestrutura. E uma vez que eu conecto esse dispositivo, seja ele gerenciado pelo MDM ou não, eu aplico as políticas ali de o que aquele dispositivo vai acessar. Se ele vai acessar o recurso A, o B ou C. Utilizando o WISE, por exemplo, vamos supor que você não tenha um MDM, você não queira aplicar um MDM para todos os seus equipamentos corporativos, você queira que a pessoa traga o seu equipamento pessoal e faça o registro na sua infraestrutura, você também pode utilizar o WISE para ele registrar o dispositivo pessoal, distribuir um certificado digital para aquele dispositivo pessoal e permitir a conexão daquele dispositivo na infraestrutura mediante algumas políticas que você vai aplicar ali dentro da sua infraestrutura. Legal? Resumindo, pessoal, então o WISE ele é a ferramenta que vai fazer toda essa parte de identificação de quem, com que, quando, como, onde, identificar possíveis vulnerabilidades ali ou aplicações que não estejam compliance com a infraestrutura do cliente e vai aplicar as políticas ali, seja jogando para uma VLAN, seja aplicando uma política de microsegmentação, seja aplicando uma ACL, por exemplo. Então ele tem essa funcionalidade de ser o centro, o ponto central de aplicação de políticas, independente se eu estou na rede cabeada, na rede Wi-Fi ou na VPN, estou acessando um Firewall X, um Firewall Y, ele é o equipamento que vai unificar tudo isso. Legal? Parte de visitantes, tá? Então o WISE ele tem basicamente alguns portais aí. A gente consegue ter dentro do Sysquaz o portal de visitantes. A gente consegue fazer, por exemplo, autenticação via hotspot, que basicamente a pessoa se conecta, aceita um termo e acessa a internet, isso é menos comum em ambientes corporativos, tá? Registro automático, onde a pessoa faz o registro e aí ela espera com que alguém aprove aquele registro, ela tem um acesso automático recebendo um SMS, por exemplo, e aí com as credenciais se conectando à infraestrutura. Você pode, por exemplo, pedir com que o sponsor imprima as credenciais e entregue para aquele usuário. Você pode permitir que ele receba por SMS aquela credencial ou receba por e-mail aquela credencial também. E por último, acesso via sponsor, que é você chegar lá e pedir, por exemplo, a recepcionista para criar uma credencial para você, ela te entregar isso via e-mail, via SMS ou impresso na sua mão. Ou seja, tem várias formas de a gente se conectar, tá? Uma vez que eu me registrar, eu posso receber as credenciais por SMS, pedir aprovação para a recepcionista, esperar alguém que eu estou visitando aprovar aquele acesso. Então tem várias formas aqui. Ou até utilizar API para criar essas contas, tá? Tem algumas empresas utilizam
as APIs, por exemplo, chegou na recepção, ele já entra no Wise, cria credencial automaticamente e a pessoa loga com usuário e senha específico, por exemplo. Você consegue integrar com sistemas para automatizar esse processo também. Legal? O Wise também tem um recurso, pessoal, que a gente chama de TACAX. O que é o TACAX? É o recurso que a gente faz a administração dos equipamentos. Então, dentro do Wise, a gente consegue, por exemplo, aplicar políticas para que o administrador de rede ele tenha acesso completo ao roteador, ou ele possa executar todos os comandos no switch. E um usuário de helpdesk, por exemplo, ele já tem um acesso limitado às controladoras wireless, limitado aos switches, basicamente executando alguns comandos de show. O Takax ele também permite auditoria, tá? Então eu consigo fazer auditoria ali de quem está autenticando naquele equipamento, os comandos que foram executados, então isso facilita muito ali a administração, né? Legal? O Wise ele também tem essa integração de políticas, né? Então a gente consegue fazer a integração de políticas, como eu falei para vocês anteriormente, com Active Directory, com OpenODAP, com Entra ID, com autoridades certificadoras para ter autenticação baseada em certificado digital, com outras bases de dados para ter o logo único. E a partir dessa integração ele consegue aplicar as políticas ali com base nas credenciais, sejam elas de MAC address, seja ela com o perfil do equipamento, seja embasado na credencial de usuário sem o certificado digital. Eu aplico as políticas de VLAN, ACL, redirecionamento de URL, tudo isso de maneira unificada num único equipamento. Feito? Ah, Wilde, como é que é a arquitetura do WISE? Como é que ela funciona? Basicamente, ela utiliza um conceito de ambiente distribuído, tá? Então, o WISE, basicamente, quando você faz um laboratório, por exemplo, você vai ver que ele tem uma arquitetura, que a primeira arquitetura que ele tem é a arquitetura de standalone. O que é a arquitetura de standalone? Basicamente, o WISE ele pode trabalhar com 4 funções, pessoal. A primeira é a função de Administration Node, Policy Administration Node, que ele é o painel central de administração do WISE, das políticas de configuração de tudo isso. Parte de monitoramento e troubleshooting, que ele vai ter a função de receber os logs e mostrar se a autenticação é feita com sucesso, se a autenticação falhou, o que aconteceu naquela autenticação. A parte do PSN, que ele tem a capacidade de basicamente implementar as políticas efetivamente nos equipamentos, a PSN que faz o enforcement dessas políticas. E o PX Grid, que a gente chama de que é uma função que você consegue compartilhar aqueles dados entre outros elementos dentro da sua infraestrutura. Legal? Ele pode trabalhar com essas 4 funções. Em ambientes standalone ou ambientes de laboratório, normalmente a gente vai colocar essas 4 funções dentro de uma mesma caixa. Quando a gente vai para um ambiente distribuído, a gente costuma distribuir essas funções. Poxa, olha, como assim distribuir essas funções? Basicamente, eu posso pegar uma caixa específica e colocar como admin, outra caixa específica colocar como monitoramento, outra caixa específica eu colocar como policy, que faz o enforcement das políticas. É a PSN, a policy, que vai falar com os equipamentos, via radius, via TACAX. E um outro como PX Grid. Então eu tenho cada elemento ou cada caixa tendo uma função, do que agregar todas as funções numa mesma caixa. A gente vem na questão de capacidade, né? Então se a gente olhar em capacidade, se eu estou fazendo um laboratório em casa, basicamente eu vou ter uma máquina só, para eu fazer o meu laboratório de até 100 endpoints. Num projeto de menor capacidade, basicamente a gente vai ter ali ou 2 ou até 3 caixas. Normalmente, o que eu vejo mais são 2 caixas. E essas 2 caixas executando as 4 funções. Ou seja, execução da função de admin com um equipamento que vai ser o admin primário e o outro equipamento como admin secundário. Por esse admin eu aplico as políticas, são replicadas por secundário. Além deles serem admin, eles são PSN também. Então eles recebem a autenticação dos switches, ele recebe a autenticação das controladoras Wi-Fi. Por quê? Eles são 2 caixas que fazem todas as funcionalidades ali. Perfeito? E a gente pode ter uma terceira caixa aqui, com o PX Grid ou com o PSN também como redundância das outras duas. Perfeito? Tá, ué, tem ambientes de maior capacidade. Ambientes de maior capacidade, eu vou ali basicamente ter admin nodes e monitor nodes dedicados e PSNs distribuídas por ambiente. Por exemplo, uma PSN no site A, uma PSN no site B, uma PSN no site C, uma PSN no site D. E pelo admin eu faço todo esse controle de configuração dentro da minha infraestrutura. Perfeito? Pô, Ayrton, mas eu tenho um ambiente muito, muito grande. Aí basicamente eu vou dedicar caixas para cada função. Uma caixa somente para admin,
uma primária e uma secundária, uma caixa somente para monitor, uma primária e uma secundária, e ali dezenas de PSNs que vão fazer enforcement. Novamente, a PSN é que fala com o switch, que fala com a controladora Wi-Fi. Então, quando você está desenhando uma estrutura como a ISE, por exemplo, os elementos de rede, os switches de acesso e a controladora vão falar com as PSNs. Se a PSN estiver dentro do NOC admin monitor, perfeito. Agora, se a PSN estiver distribuída em um site que ela só tem função de PSN, você vai apontar o seu switch para aquela PSN local. Perfeito? Note, pessoal, que o WISE ele tem um conceito de controle centralizado. Então, eu posso ter diversas máquinas e por uma máquina só, que é o admin primário, eu configuro todo esse ambiente. Tem soluções de NAC no mercado que você precisa configurar caixa a caixa. E você não consegue essa granularidade, por exemplo, que o WISE traz em ambientes como esses distribuídos. Perfeito? Aqui é um exemplo de arquitetura distribuída, tá? Eu tenho um data center 1 nos Estados Unidos, um data center 2 na Europa, cada um ali com um admin, um admin e um monitor secundários separados, várias PSNs para a Europa, várias PSNs para os Estados Unidos. E eu tenho uma PSN no Brasil, uma PSN na África do Sul, uma PSN na Austrália. E basicamente essas PSNs replicam as configurações das políticas que estão ali nos nós primários, que são gerenciados ali de forma centralizada. Perfeito? Dentro do WISE a gente pode instalar pode ter o WISE Appliance, pode ter ambiente virtualizado, pode ser em Azure, Nutanix, GCP, Oracle, então basicamente não tem limitação em relação a isso. Perfeito? Bom, pessoal, agradeço aí vocês pela participação no vídeo de hoje, tá? Muito importante. Vai ter a parte 2, tá? Na parte 2 eu explico os métodos de autenticação, eu explico como é que funciona o EPTLS, como é que funciona o processo de postura, como é que funciona o EPPIP. Vocês vão entender basicamente passo a passo de uma maneira simples sobre como aquela autenticação e como você pode entender facilmente como é que funciona a autenticação EAP-PIP, um EAP-TLS, um EAP-TIP, como é que funciona o processo de postura dentro do contexto ali, quando você está aplicando uma política. Então você vai entender, olha, a autenticação passou, o WISE permitiu a autenticação, agora o WISE quer saber o status da máquina para ver se está com postura ou não. Então ali vocês vão entender facilmente como é que funciona esses métodos de autenticação, como é que funciona isso dentro da infraestrutura Wi-Fi. Então eu recomendo que vocês acompanhem a parte 2 também, que vai ser muito esclarecedora por essas questões que a gente comentou aqui hoje. Perfeito? Então mais uma vez, agradeço vocês e tá legal, né? Mas e você? Já se inscreveu, deu o like, já compartilhou com seus amigos que querem saber aí mais sobre AIS, mais sobre Wi-Fi? Muito importante para mim. Agradeço vocês aí pela participação e fiquem com Deus e muito obrigado. Tchau, tchau.